Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, tá? Mapas Mentais, do grande escritor Tony Buzan. Tony Buzan nasceu na Inglaterra em 2 de junho de 1942 e ele é de nacionalidade inglesa, tá? O Tony Buzan ele é o criador do conceito de mapas mentais. O que viria a ser mapas mentais? Mapas mentais é um sistema inventado por Tony Buzan em que você pega uma folha de papel, uma folha de ofício, você coloca uma ideia central, tá? Uma palavra-chave, uma ideia central, enfim, e você desenvolve aquela ideia central na forma de pequenos balõezinhos ou setas, ou enfim, que simulem exatamente um neurônio humano, tá? Um neurônio de um cérebro humano. Exatamente para que isso facilite a sua memorização e a sua compreensão daquele conceito. Então, por exemplo, você pega a palavra laranja, por exemplo, e você escreve essa palavra laranja num balãozinho, e aí você faz uma linha que não uma linha reta, mas sim uma linha que simula exatamente um neurônio. E no outro lado dessa linha você escreve tudo aquilo que te fizer lembrar da laranja. Por exemplo, a cor dela, por exemplo, a casca dela, por exemplo, o sabor dela, se ela é doce, se ela não é tão doce assim. Tudo que te fizer lembrar do conceito de laranja, você vai escrevendo nos balãozinhos, tá? Isso é o chamado mapa mental. Quanto mais informações você colocar ali, e quanto mais o teu mapa mental ficar interessante e chamativo para o teu próprio cérebro, melhor vai ser na hora de você se utilizar daquele mapa mental para de fato se lembrar daquele conjunto de informações. Caso você crie um mapa mental que, digamos assim, seja muito feio, ou seja, as linhas sejam o tempo todo retas ou algo do tipo, isso não vai ajudar você nesse mapa mental. Esse mapa mental vai ser um mapa mental que não vai te ajudar a lembrar daquela informação. Se na hora que você pensa na palavra, por exemplo, na palavra parede, vamos supor, você deve escrever no teu mapa mental tudo que te fez lembrar na hora, todos os conceitos que vieram à tua mente na hora que tu pensou na palavra parede. Até mesmo sensações, emoções, sentimentos que você estava sentindo na hora, porque tudo isso vai ajudar o seu cérebro a se lembrar daquela palavra. Se você não lembrar daquela palavra por causa de algumas características da parede, você vai se lembrar dela quando você pensar no sentimento que você sentiu quando viu aquela determinada parede, ou quando estudou sobre aquela determinada parede, ou quando pensou naquela determinada parede. Entende? Quanto mais associações vocês fizerem do que vocês pensaram ou do que vocês sentiram na hora em que vocês entraram em contato com aquela palavra, com aquela ideia ou com aquele conceito, mais fácil será para vocês criarem um mapa mental verdadeiramente funcional que faça com que você, de fato, possa utilizá-lo da melhor maneira possível. Tá? Algumas coisas que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês é sobre o chamado pensamento radiante. Todo pensamento associado a uma palavra-chave é chamado aqui de pensamento radiante. Pensamentos que irradiam a partir de uma palavra-chave. Então, pensamento radiante é exatamente aquilo que irradia a partir de uma palavra-chave. Por exemplo, eu tenho este livro aqui, e aí eu vou lá e começo a pensar muitas características sobre esse livro. Por exemplo, a capa dele é azul, as letras dele na capa são amarelas, o nome do autor aparece com letras brancas, e tudo isso daí eu vou escrevendo no meu mapa mental. Isso são chamados palavras radiantes. São conceitos que irradiam a partir daquela palavra-chave. Quanto mais você fizer com que
as, as, as palavras radiantes, ou os pensamentos radiantes, como ele chama, estejam compatíveis com aquilo que você sentiu na hora e com aquilo que você experimentou na hora em que estava estudando esse livro, mais facilidade você vai ter de se lembrar dos conceitos e mais o teu mapa mental será bom, digamos assim. Então, então, um dos modelos de mapa mental, tá, que ele nos coloca é exatamente isso daqui, ó. No meio tu tem o conceito e a partir do conceito, a partir da palavra-chave, você tem exatamente todas as demais ramificações conceituais, partindo do conceito central, que é este aqui. Aí você tem todos os demais conceitos a partir dele, todos os pensamentos radiantes a partir dele. Isso lembra muito o neurônio, a maneira como um neurônio funciona, que é exatamente a ideia. Tá? Um outro exemplo de... Aqui ele nos mostra o cérebro, um desenho do cérebro humano, de como os neurônios são estruturados. Tá? Os neurônios são estruturados mais ou menos assim, em forma de sinapses, sinapses cerebrais, que é exatamente o que simula, de alguma maneira, o desenho do mapa mental. Aqui, por exemplo, nós temos mais um exemplo de mapa mental, em que aqui tu tem a imagem de um dia ensolarado e saindo dessa imagem de dia ensolarado, porque sim, você também pode usar uma imagem, não precisa ser necessariamente uma palavra, pode ser também uma imagem. E partindo dessa imagem aqui do dia ensolarado, você tem as palavras, os pensamentos radiantes saindo dele, ó. No caso seriam os balõezinhos, as setinhas, enfim. E aqui você tem calor, você tem alegria, você tem todos os sentimentos e pensamentos e intenções que brotam a partir desta imagem central. Tá? Então, ele também estabelece regras. Tá? Ele vai falar sobre as ideias de ordenação básicas. As ideias de ordenação básica são assuntos chaves essenciais em torno dos quais todos os outros conceitos podem ser organizados. Eles são os ganchos ou cabides nos quais penduramos todas as ideias associadas, exatamente como os títulos dos capítulos de um livro representam o conteúdo temático dessas seções. Por exemplo, o conceito básico comida tem muitas subcategorias, como frutas, verduras e carnes. Dependendo do seu propósito, antes de considerar os tipos de frutas e seus usos, você pode escolher dividir a subcategoria fruta em grupos mais específicos, como cítricas e não cítricas. Outra alternativa é explorar o conceito comidas favoritas. Nesse caso, as categorias não são importantes. Você pode ignorar a classificação fruta e mencionar diretamente banana, morango, mamão. Para um mapa mental de planos de vida, categorias de ideias de ordenação básicas, pessoais úteis podem incluir história pessoal, qualidades, fraquezas, gostos, aversões, objetivos de longo prazo, família, amigos, realizações, hobbies, emoções, trabalho, casa, responsabilidades, outras outras ideias de ordenação básicas úteis podem estar relacionadas com o caminho que você está seguindo na vida. Por exemplo, aprendizado, conhecimento, negócio, saúde, viagem, lazer, cultura, ambições, problemas, etc. Tá? Ele também vai nos mostrar exemplos de mapas mentais errados. Tá? Nesse caso aqui, por exemplo, a palavra-chave dele ficou muito parecida com as ramificações. E aí, na hora, o cérebro não vai conseguir detectar qual é a palavra-chave. Você mesmo vai se esquecer de qual é a palavra-chave que desencadeia todas as outras palavras. Aqui o erro foi o excesso de subcategorias, de subramificações, a ponto de você não saber se esse termo aqui ele vai direto para cá ou ou se esse conceito aqui iria na direção desse conceito, ou se esse conceito aqui iria na direção desse outro conceito. Então aqui houve confusão, tá? Então ele está nos mostrando que mapas mentais desorganizados não servem para nada. Aqui ele já está nos dando um exemplo de um mapa mental verdadeiramente sustentável e bem organizado. Tá certo? Então, pessoal, eu não vou falar de detalhes dessa obra,
tá? Porque é uma obra muito boa, eu quero que vocês leiam de fato essa obra, tá? Eu quero que vocês... Aqui, por exemplo, nós temos mais um exemplo de mapa mental, tá? Então, ele dá vários exemplos de mapas mentais. Ele diz que o ideal no mapa mental é você fazer com que as linhas nunca sejam linhas retas, ou seja, as linhas que vão ligar o conceito às subcategorias não pode ser linhas retas, tem que de preferência ser bastante desenhadinhas para chamar a atenção do próprio cérebro na hora em que estiver olhando para aquele mapa mental. E também você deve usar bastante cores, tá? Pintar bastante com lápis, com canetinha, enfim, usar bastante cores. E também escrever as emoções, os sentimentos e as percepções que você teve quando estudou aquela palavra-chave, porque se o seu cérebro não se lembrar daquele conceito por causa da palavra em si, ou por causa das palavras das subcategorias em si, ele vai se lembrar daquele conceito por causa das emoções e dos sentimentos que ele experimentou quando viu aquela palavra e que tu fez questão de escrever ali o que que tu pensou quando estava estudando aquela palavra, o que que você sentiu, o que que você experimentou e como você chegou naquele conhecimento, tá certo? Então, eu não vou dar mais detalhes sobre esse livro, eu quero que você leia, tá? É um livro fantástico. O Tony Buzan, que é o autor aqui, ele conversa, inclusive em determinado momento, com o autor de um outro livro que nós trabalhamos aqui, que é sobre técnicas de memorização, que é A Arte e a Ciência de Memorizar Tudo. Né? O autor é Joshua Freer, né? O jornalista Joshua Freer. E o jornalista Joshua Freer conversa com Tony Buzan na obra A Arte e a Ciência de Memorizar Tudo. Quem leu aquela obra e ficou se perguntando que Tony Buzan é aquele que o Joshua Freer fala, esse é o Tony Buzan. Tá? Esse é o Tony Buzan que o Joshua Freer conversou com ele em uma entrevista. E colocou naquele livro A Arte e a Ciência de Memorizar Tudo. Tá certo? Livro esse que nós já trabalhamos aqui nesse canal. A Arte e a Ciência de Memorizar Tudo é o nome de uma obra que nós já trabalhamos aqui nesse canal. Agora nós estamos trabalhando essa obra aqui, Tony Buzan, Mapas Mentais do Tony Buzan, tá certo? Então, leia esse livro, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva, comente, divulgue, participe. Um forte abraço, até mais.